Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um Jornal de Domingo aqui no canal Xadrez Brasil do YouTube, passando aí as principais notícias do Brasil e do mundo de xadrez. Uma notícia que foi bastante comentada essa semana foi o final aí do San Luis, da San Luis Rapid Blitz, um torneio que faz parte do circuito Grand Chess Tour. E foi bem falado porque o Magnus Carlsen não teve uma atuação muito boa, né? Perdeu muitas partidas, são partidas rápidas de blitz, então ele continua com a sua invencibilidade nas partidas clássicas, mas nas partidas aí de blitz e rápidas ele acabou sofrendo umas derrotas aí e ficou chateado, fez um depoimento lá na mídia, né? Não ficou muito satisfeito com a sua atuação. A gente teve a vitória do Levon Aronian, então da Armênia, aquele que ficou em primeiro lugar com 13 pontos. Em segundo lugar aqui a gente teve o Yu Yangyi, jogador chinês. O terceiro lugar de Liren. Olha a China com força, né? O xadrez chinês realmente crescendo muito nos últimos anos e começando a dominar já o cenário. Quarto lugar aqui o Maxime Vachier-Lagrave, seguido pelo Carioquinha. Olha o Carioquinha aí, tá sempre na briga, né? O Carioquinha. O Magnus Carlsen, o Richard Rapport. O Magnus Carlsen ficou aqui na sexta colocação, né? Então não era muito o que se esperava dessa atuação do Magnus Carlsen, mas acontece, né, pessoal? Vamos lá, cá entre nós. Todo mundo, né? Qualquer esporte, né? Você tem lá, torneio que você vai melhor, torneio que você não vai tão bem. Normal, isso serve para todos, né? Richard Rapport, Fabiano Caruana, olha lá, o Caruana em oitavo também. Lenier Domingues e o Mamedjarov, o lenhador, aqui em 10º lugar. Legal, bacana. Aqui tá a premiação, ó, $37.500 foi o prêmio que o Aronian ganhou nessa etapa, então aí do San Luis, do Grand Chess Tour. E o Grand Chess Tour, gente, é um circuito que vai emendando, né, um torneio no outro. Agora já começou o Sinquefield Cup 2019, que vai agora do dia 15 de agosto ao dia 29, vai até aí quase o final de agosto. Está sendo jogado lá no clube de San Luis Chess Club. E também são partidas pensadas. A gente tem uma premiação total aí de $325 mil. E vamos olhar aqui, ó, olha só. Bom, essa foto foi do ano passado, da Sinquefield Cup do ano passado. Então aí a gente teve os 3 primeiros colocados aí, o Magnus Carlsen, o Caruana e o Aronian. Uma bela foto. E achei legal compartilhar com vocês. E agora em 2019 a gente tem essa galerinha aí, então tá começando o Sinquefield Cup 2019. Quem quiser acompanhar, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Dá para acompanhar pelo Chessbomb, pelo Chess24, tá? Então aí a participação da galera, né, dos melhores aí do mundo. Vamos dar uma olhada aqui, eu acho que tá até rolando aqui, ainda tem partida rolando ao vivo enquanto eu tô falando com vocês, aqui dia 17 de agosto. Eu tô gravando o Jornal de Domingo no sábado, no final aqui de sábado, a gente tá tendo uma partida aqui ao vivo do Anand contra o Ian Nepomniachtchi de brancas contra o Anand. E pelo visto aqui as pretas parecem melhores, né? A avaliação aqui da posição da Engine também tá dando melhor aqui pro Anand. Ele tá com o peão passado. Olha o tabuleiro chacoalhando aí, né? Olha lá, ele acabou de jogar o lance H3. O Anand ele tá com 4 minutos no relógio. E o Ian Nepomniachtchi aqui imediatamente jogou o bispo B8 com cheque, tentando parar aí o avanço do peão. Podia até ter esperado, mas ele tá querendo jogar rápido aqui. O Ian Nepomniachtchi tá com 22 minutos. E ele quer fazer uma pressão no tempo, pelo visto, aí pra cima do Anand. Bacana, hein? Bacana. Quem quiser acompanhar. E acho que essa é a primeira rodada, né? Primeira rodada, tá? Então, a gente vai ter muita coisa legal aí pela frente. Vamos ver se durante a semana eu posto no canal também alguma coisa bacana aí sobre esse torneio. E aí tá rolando, ó. Torre G6 cheque. Vamos ver o que... Aqui esse peão não parece ser muito fácil de avançar esse peão passado aí, né? O Anand vai ter que descobrir um jeito aí. Aqui o computador dá que o melhor lance é rei F5, indo pra cima da torre, mas também rei H4 é bom. Vamos ver o que o Anand vai jogar aí. Vamos só ver mais um lancezinho, a gente segue aqui com o jornal. O Anand tá com 3 minutos, ó, jogou rei H5, legal, tá indo pra cima aí da torre. O que vai jogar aí? Torre G8, torre G3... Torre G3, rei H4. Legal isso aí, hein? É bacana acompanhar, né, ao vivo também. Às vezes eu fico lá escrevendo no chat aqui do Chessbomb, é gratuito, né? Eu tenho uma pequena assinaturazinha, porque me permite depois baixar as PGNs e tal, que pra mim é bastante útil.
né? Eu ganho um tempo quando eu vou fazer as análises, eu já baixo a PGN e não tenho que ficar passando lance a lance no tabuleiro, né? Aí para baixar a PGN tem que fazer uma assinaturazinha, mas enfim. Olha lá, jogou Torre G8. Legal, e vamos seguir aqui com o jornal. Bom, uma outra coisa que eu queria comentar, quero agradecer aqui os inscritos que me deram essa dica do Live Chess Ratings, aqui o site 2700chess.com, que ele dá uma lista em tempo real dos ratings. A FIDE, só para vocês entenderem, a FIDE, a Federação Internacional de Xadrez, ela todo mês publica a atualização dos ratings FIDE. Então, legal, aí você tem lá o rating atualizado e tudo mais. Só que esse site aqui, ele vai fazendo todas as contas em tempo real. Então você não precisa aguardar no mês seguinte a lista da FIDE. Porque muitas vezes existe uma defasagem, né? Quando a gente coloca lá, quando eu coloco, por exemplo, nos vídeos o rating lá dos jogadores, eu tô olhando a lista da FIDE. Mas às vezes tá no meio do mês, no final do mês, aquilo lá já mudou, só não foi publicada ainda a nova tabela da FIDE. Então esse site é muito legal. Além de tudo, você tem database aí de partidas, você pode comparar jogadores, ver o gráfico, ver a evolução, tanto dos ratings aqui, ó, clássico, a gente está olhando a lista aqui de clássicos, quanto a de rápidas, quanto a de blitz, né? Então, olha só, na partidas clássicas, né, partidas mais longas, pensadas, aí o Magnus Carlsen está em primeiro lugar com 2.880, o Caruana em segundo lugar, e o Ding os três jogadores com rating aí acima de 2.800, e por aí vai, né? A gente também pode clicar aqui na abinha de rápidas, ó, e a gente tem o ranking, então, já de partidas rápidas. Olha só, gente, o Carlsen não é o melhor em todas as modalidades de xadrez. Em partidas rápidas, aqui o Maxime Vachier-Lagrave, ele está em primeiro lugar, com 2.866 aí de rating, ganhou 24 pontos recentemente. O Carlsen perdeu quase 40 pontos recentemente, então o Vachier-Lagrave passou aí à frente e está em primeiro lugar aí no rating de partidas rápidas. Essa queda do Carlsen, eu acredito que se deva à atuação dele no St. Louis de agora. E no Blitz, olha só, o Nakamura, gente, quem diria, em primeiro lugar. Mas olha que coisa curiosa, a gente tinha alguns jogadores acima de 2.900 no Blitz. Eu até mostrei um vídeo que a turma se assustou, o Maxime Vachier-Lagrave com um rating maior do que o do Carlsen. É exatamente isso, partidas de Blitz. Só que olha que coisa triste pro Vachier-Lagrave. Agora ele tá em 20º aqui, ele perdeu 185 pontos de rating recentemente aí nesse último mês. E ele caiu então do pico dele, ó, que tava 2.950 quase de rating, caiu agora para 2.753. Acontece, né? E o Nakamura então tá em primeiro lugar aí nos ratings de Blitz. Olha só, 2.870 quase. Caiu dos 2.900 que ele tava, mas está aí em primeiro lugar. E o Carlsen também caiu da faixa dos 2.900. A turma voltando aí para os 2.800. Não temos mais ninguém novamente com 2.900 de Blitz, tá? A gente tinha 3 pelo menos, né? Que eu me lembre. O Cariaquim, ó, subiu legal. O Ding Liren subiu legal, né? Que variação. Ó, o Yu Yangui vindo com tudo. 2.811 de Blitz. Blitz oscila bastante, né? Porque joga mais e tudo mais. As partidas são mais instáveis, né? Você não tem uma previsibilidade tão grande, tem uma oscilação. Mas legal, é isso. Queria mostrar para vocês esse site aí. Tem muito mais outros recursos esse site. Vale a pena dar uma fuçada. O link tá aqui na descrição do vídeo também. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Fischer Random Chess, a modalidade de Chess 960. É a modalidade que o Fischer propôs para acabar com a monotonia das aberturas, o estudo de livros, partidas decoradas. É claro que não dá para decorar a partida no xadrez, mas até o lance 15, 20, depende da abertura 25, a pessoa pode jogar de decoreba mesmo. E às vezes ela, enfim, joga de igual para igual contra um grande mestre, e porque ela decorou ali os lances de abertura e tudo mais. Eu não tiro os méritos, porque cá entre nós é muito difícil a pessoa montar um livro de aberturas na memória, né? Mas, enfim, o Fischer, para acabar com essa história de estudo de abertura e tudo mais, ele propôs o Fischer Random Chess, onde as peças são dispostas de forma aleatória na primeira horizontal de cada jogador. Eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas regras do Fischer Random Chess. Mas a gente está tendo o torneio oficial da FIDE, pelo primeiro ano isso está acontecendo, valendo rating e tudo, e com a participação dos melhores jogadores do mundo. A gente vai ter a entrada do Magnus Carlsen, do Caruana, do Nakamura, enfim, mais 16, acho, grandes mestres aí. Então é bem legal, já começou, agora a gente está na fase de qualificatórias,
E eu vou mostrar para vocês uma partida aqui rapidamente que aconteceu e aproveito para falar de algumas regras aí para quem ficar curioso. Eu vou mostrar para vocês essa partida aqui. Quem tá de brancas é o Jeffrey Chang contra o Tigran Petrosian. Acreditem, existe sim um Tigran Petrosian jogando hoje em dia e joga demais. Eu já fiz algumas análises de partidas do Tigran Petrosian de hoje em dia no canal. Ele também é armênio, não é da família do Tigran Petrosian das antigas, o ex-campeão mundial. Mas, olha, eu acho que ele acredita ser reencarnação, porque não é possível, ele joga demais. Né? Ele é conhecido por tirar leite de pedra em finais. Ele vence, assim, final sei lá, torre e bispo contra torre, ele ganha. Ele faz umas coisas meio milagrosas. Vamos dar uma olhada nessa partida aqui, ó. Aproveito para comentar, ó. Aqui, Fischer Random Chess, a gente tem as peças, então, dispostas de forma aleatória na primeira fileira. Semi-aleatória, vou explicar. Existem algumas restrições. Sempre vai ter que ter uma torre de cada lado do rei, tá? Então não vai ter, por exemplo, o rei aqui em E e as duas torres aqui do lado direito, em G e H, por exemplo. Não vai acontecer, tá? Sempre vai ter que ter uma torre ao lado direito e outra ao lado esquerdo. E sempre vai ter que existir um bispo em cada cor. Um bispo de casas claras e um bispo de casas escuras. Tirando isso, o resto é aleatório, são 960 combinações possíveis desse tipo de situação, tá? Da posição inicial, tá? Então por isso chess 960 também. Outra coisa, da forma que é disposto para branca, sempre vai espelhar aqui para as negras, tá? Então também é uma coisa que tem que ser considerada. E outra coisa importante para dar roque, como é que faz aqui? Bom, da mesma forma que no xadrez tradicional você tem que limpar, por exemplo, se for dar o grande roque aqui, tem que tirar a dama, tem que tirar o cavalo. Pô, mas o rei não vai passar por aí. A gente tem que imaginar que como se fosse um roque do xadrez tradicional, tá? Então o rei vai ficar aqui na coluna C, se der o grande roque, e a torre vai vir para a coluna D. Então tem que tirar a dama e o cavalo daí, e para dar roque você conecta o rei à torre, você arrasta o rei para a torre, e aí ele dá o grande roque. Então no caso, se eu der o grande roque aqui, o rei vai vir para C e a torre vai vir para D. E o pequeno roque aqui? Bom, aí você conecta o rei nessa torre aqui, tem que tirar as peças da frente, tá? Tem que tirar aqui o cavalo, esse bispo, e se eu não me engano, tem que tirar também essas daqui, tá? Então, além de tirar as peças do xadrez tradicional, você também tem que tirar as peças que estão aí atrapalhando. Eu não tenho certeza sobre a questão aí se tem que tirar essas peças também, mas eu acredito que sim. A gente pode até fazer um teste algum dia, ou se alguém souber essa informação, posta pra gente também, por favor, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa partida. O Jeffrey Chang de brancas, ele abre aqui com o E4, e o interessante do Random Chess é que é difícil de você bolar uma estratégia, um plano, você não tá acostumado, porque não são as aberturas padrões que a gente tá acostumado, né? Então é meio que de improviso a coisa, é muito legal. Esse lance aqui ele é bom porque ele já vai pro centro, ele já abre pro bispo de casas claras, e agora G6, ó, também é um lance que faz bastante sentido, né? Você vê como nenhum dos jogadores extrapolou aqui os peões aqui do rei, o rei fica protegido, todos estão querendo jogar no centro. O Petrosian de forma mais hipermoderna, ele vai querer jogar o bispo aqui em fianqueto, então atuando no centro de forma indireta e não ocupando imediatamente com uma peça no centro como o Jeffrey Chang. D4 indo para o centro, bispo G7, F3, ó, abrindo aqui para o bispo defender aqui em D4, olha que legal. D6, abrindo para a dama poder jogar, dama D2, F5, cavalo aqui em C3, olha, tudo muito diferente, né? Mas é interessante que em algum momento eles vão dando um jeito de levar para um xadrez com mais cara de xadrez tradicional. Por enquanto é assim que a turma joga, né? Quem sabe no futuro a turma se entregue mesmo para um Fischer Random Chess e não tente levar, né, para o xadrez tradicional. C6 aqui, grande roque, ó. Esse aqui é legal, vou até voltar, ó. Olha que interessante o grande roque, né? Então o rei ele vem aqui para a posição da torre e a posição resultante é a posição do roque clássico, tradicional, do grande roque clássico, que é o rei em C e a torre em D, né? Mas é bonitinho de ver, ó. Você dá o roque e ele vem para cá. Agora, vamos fazer um teste aqui, vai? Já vamos aproveitar e tentar responder aquela coisa lá. Vamos jogar qualquer outra coisa. Eu vou fazer lances aqui só para tirar as peças da frente. Aliás, o cavalo eu vou colocar aqui para ver se ele vai atrapalhar no roque ou não. Vamos ver, vamos fazer esse teste aqui. Pronto, agora eu vou tentar dar roque. Não deixa, tá? Então tá respondido. Aí a questão teria que tirar realmente o cavalo. E agora sim, ó, o pequeno roque, ó.
Tá bom, gente? Só para desmistificar, então tem que tirar todas as peças sim, além das peças do xadrez tradicional, tem que tirar as outras peças da frente, tá? Faz sentido, né? Bom, então vamos ver como é que segue aqui na partida de verdade. Depois desse estiloso grande rock aqui, a partida seguiu com cavalo C7, H4, H5, rei B1, esse lance é importante, né? Tirar aqui a dama dessa diagonal, fica perigosa, né? Para perder a dama aí é perigoso. Cavalo aqui em F7, cavalo D3, F toma E4, cavalo toma aqui em E4, cavalo E6, cavalo em F4, cavalo toma em F4, dama em F4, cavalo vem para H6. É tudo muito diferente, né? É tudo muito legal. Eu adoro essa modalidade. Dama aqui em G5, dama E8, defendendo aqui em G6, defendendo aqui em E7, torre E1, colocando aí a torre numa coluna semi-aberta. E também as pretas dão o grande rock. Olha só, eu gosto de ver isso aí. É muito diferente, né? Grande rock, bispo D3, cavalo aqui em F5, cavalo C3, bispo em F6 atacando aí a dama. E agora as brancas aqui, o Jeffrey Chang ganha um peão. Depois de bispo toma em F5, esse lance é com cheque. E G toma em F5, dama toma em F5, cheque, rei B8. Agora cavalo aqui em E4, dama em F7 protegendo. Aqui em F6, também de olho aqui na casa de A2, um ataque velado. Dama A5 defendendo, colocando pressão também aqui na torre B6, defendendo e contra-atacando a dama. Dama aqui em A4 e agora rei B7. Partida segue aqui com bispo em E3, bispo G7, bispo G5, torre aqui em D7 saindo da cravada, liberando esse peão. Torre em E3 e agora B5 atacando aí a dama. Dama em A5 e agora bispo toma aqui em D4. O Tigran Petrosian igualou aí a questão material, recuperou o seu peão, tá atacando aí a torre. Torre vem para 3. No entanto, o bispo agora tá fazendo um papel defensivo aqui importante. Bispo B6 atacando aí a dama. Dama em A6 com cheque. É intimidador, né? Quando você tem uma torre e uma dama na mesma coluna indo para cima do seu rei. Mas o Tigran Petrosian é sólido como uma rocha, assim como o seu... o Tigran Petrosian, ex-campeão mundial, era também sólido. Rei B8 e a posição das pretas tá ótima aqui. Tá bem equilibrada a partida. Chances para os dois lados. Bispo em E3, aqui pelo Jeffrey. Bispo toma em E3, torre toma em E3 e aqui torre C7. Dando sequência com torre em H1. E agora dama C4. O Tigran Petrosian também vai levando suas peças. Pode pensar aqui em um bispo H7 no futuro, cravando aqui o cavalo, fazendo um raio-x em C2. Mas nessa posição o Jeffrey Chang vai para um ataque perigoso com o cavalo, toma aqui em D6, olha que emocionante. Aqui ele, enfim, tá atacando a dama e colocando um cavalo à disposição aqui do peão. Mas esse cavalo tá blindado, porque as pretas não podem tomar aqui, senão levam checkmate aqui em 2 lances. Com torre E8, cheque, torre volta e torre toma aqui em C8 com checkmate. Então, depois de cavalo D6... o que será que o Tigran Petrosian vai fazer aqui? E ele continua então com essa ideia legal de dama toma aqui em A2 com cheque, para eliminar as ameaças aí de checkmate, forçar a troca de damas e somente então capturar o cavalo. Bacana, né? Vamos ver como é que segue aqui. Dama toma em A2, bispo toma em A2, cheque, rei toma em A2 e agora sim, capturando o cavalo e não tem mais checkmate. E toma em D6. E com isso a gente tem um equilíbrio material aí na posição, partida emocionante, torre E8, cheque. Torre C8, cobrindo e defendendo a torre de H8. E agora a torre toma em C8 com cheque, rei toma em C8 e torre em E7. O Petrosian permitiu aí a entrada da torre na sétima, mas parece, né, um pouco complicadora essa torre na sétima. O rei agora está cortado da posição. E o Tigran Petrosian, ao invés de ficar tentando se defender, vai para uma ideia mais ativa, agora com torre aqui em G8, atacando também o peão do Jeffrey Chang. A partida segue com G4, H toma G4, F toma G4, torre toma G4 e agora H5. O Jeffrey Chang vai avançando aí com seu peão passado, tá com um peão a menos, mas ele preferiu aí criar ameaça com esse peão. Torre H4 tentando segurar, torre toma em A7, torre toma em H5. O Tigran Petrosian conseguiu um peão a mais nesse final de torre e peões. Será que o Tigran Petrosian vai conseguir converter um final de torre e 3 peões contra torre e 2 peões? Olha, gente, em 90% dos casos não é o suficiente para vencer. Mas como eu comentei, o Tigran Petrosian, ele vence final de bispo e torre contra torre, ele vence final de rei e cavalo e peão contra rei e cavalo, ele faz uns milagres assim inexplicáveis. Então aqui para mim a chance é grande do Petrosian vencer, porque é o Petrosian.
A partida segue aqui com torre G7, rei D8, rei B3. Como é que pode, né? De pretas aqui, um rei cortado. Como é que vai tentar ganhar essa posição, né? Torre aqui em H4, também cortando o rei das brancas. C3, torre E4, rei C2, torre E7. O Petrosian dá um jeito de liberar o rei dele que estava preso aí na posição. Torre G8 cheque, e agora o rei dele conseguiu já o primeiro objetivo. O rei saiu ali da borda do tabuleiro. Rei D3, C5, torre aqui em G5, rei C6, torre aqui em H5, torre G7, torre F5, torre aqui atacando o peão lá de B2, torre em G2, B3 defendendo, torre B2 indo pra cima. Esse peão tá desesperado, ele tá sendo perseguido aí. B4 e agora C4. E nessa posição o Jeffrey Chang abandona. Acreditem se quiser, o Petrosian achou uma sequência vencedora aqui nesse final de torre 3 peões contra 2 peões. Esse é o Petrosian. Aqui, enfim, não dá mais para o rei, não dá mais para defender esse peão aqui de C3. Por exemplo, depois de rei E3, torre C2, não existe mais defesa, né? E aí vão ser, aí sim, 3 peões contra 1 é um final vencedor. Por exemplo, aqui, rei D4, viria a torre D2 com cheque. E aí depois de rei E3 ou rei E4, tanto faz, torre aqui em D3, né? Não tem como defender. Ah, mas aqui joga torre F3 e defende tudo. Mas aí o final é vencedor aqui para as negras. D5, cheque. Rei F4, torre toma em F3, rei toma em F3 e rei D6. Por incrível que pareça, as pretas vencem esse final. Mostra aí. Bom, vamos lá. O que vai jogar aqui? Rei E3, por exemplo. Vamos jogar um rei E2 para ganhar a oposição quando o rei vier para E5, ó. E agora rei E3 aqui. Aí você ganha esse final jogando o bonito lance. Ah, eu já pus o mouse em cima, né? Mas o bonito lance aqui, D4, tá? É um final bem sofisticado. Vamos ver isso aí. D4, C toma aqui em D4, rei D5. E agora o rei não tem mais como proteger aqui o peão. Bonito, né? Aí rei D2, rei toma aqui em D4. E as pretas ganham esse final, né? Vão passar o peão e vão jogar aqui o rei e ficar com o rei 2 peões contra rei, né? Então vamos ver aqui, ó. Rei D1, por exemplo. C3, rei C2, rei C4, o rei agora não pode continuar defendendo aqui o peão, rei C1, rei toma aqui em B4, e as pretas vão dar checkmate aí em mais alguns lances. Demais, né, gente? Demais, eu achei esse final sensacional, mais um milagre aqui do Tigran Petrosian, num final, né, muito raramente as pretas conseguem, o jogador que tem um peão a mais consegue a vitória no final de torres. Legal, vamos mais uma notícia aqui interessante, ó, o Vladimir Kramnik, ex-campeão mundial, montou aí vai dar por um período, eu não tenho certeza aqui qual é o período, deixa eu ver se eu tenho aqui na notícia, mas eu acho que é uma semana ou duas, enfim, ele vai treinar jogadores indianos, ele vai treinar os jogadores indianos que são muito fortes, jogadores jovens indianos, então eles vão fazer esse teste aí, para ver se a criançada gosta, para de repente o Kramnik virar o treinador mesmo deles, se der match, né, se casar ali o estilo de treino do Kramnik com o estilo dos garotos, né? Então olha só, é do dia 14 de agosto ao dia 25 de agosto, tá? Então quase 2 semanas aí o Kramnik vai dar aula para esses garotos brilhantes aqui que a gente tem, ó. Vamos lá, quem que são esses meninos? Aqui o Inian, grande mestre, na primeira foto, com 2.517 de rating. Aqui o Pragnananda, né? Então são promessas aí do xadrez. São promessas não, são jogadores fortíssimos da atualidade. Muito jovens. Aqui o Pragnananda, 2.569 de rating. Aqui o Gukesh com 2.528. O Gukesh se tornou grande mestre aos 12 anos de idade. Aqui a gente tem o mestre internacional Leon Mendonça, o mestre internacional Sadhwani e o grande mestre Pritu Gupta, o Gupta, tá? Aqui o Gupta, 2.493 de rate. Turma forte, como eu comentei no jornal, a China e a Índia estão crescendo muito, né? Os países asiáticos estão crescendo muito no xadrez, estão ameaçando aí a hegemonia russa e europeia, que com exceções de brilhantismos americanos como Morphy e Bobby Fischer, né? Em geral sempre foram ali os europeus e os russos que dominaram o xadrez, mas agora a gente tem Índia e China também chegando pesado, né? Chegando forte e também com uma presença muito forte no xadrez aí internacional. Legal, gente. Vamos lá. O Kramnik russo, então, passando a bandeira aí, passando os ensinamentos
pra turminha aí da Índia. Vamos ver se dá certo. Tomara que sim, né? O Kramnik é aluno de Botvinnik, foi aluno de Botvinnik e agora ele passando todos os conhecimentos da escola de Botvinnik também aprimorados por ele, passando para essa criançada, né? Um jogador que venceu, tirou o título da mão de Kasparov, né? Um jogador e tanto Kramnik, muito bom. Bom, pessoal, vou falar aqui um pouquinho também sobre a Academia Xadrez Brasil, muita gente está perguntando. A Academia Xadrez Brasil, perguntas que a turma em geral faz, né? Posso entrar? Como é que faz para participar? Eu quero... Gente, é só acessar o site xadrezbrasil.com.br, tá bom? Não tem... não vai ter que fazer prova, tá? Não existe seleção. Qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa que quiser. Existem planos, tá, gente? Então existe o plano gratuito. Para quem não sabe jogar xadrez... precisa estar logado aqui, deixa eu fazer login. Para quem não sabe jogar xadrez, a academia ensina gratuitamente, tá bom? Então deixa eu só colocar aqui na home. Aí, a academia ensina gratuitamente essas pessoas a jogarem. Então aqui você tem os planos, agora sim eu vou mostrar. Então você tem o plano gratuito, cursos de aprender a movimentar as peças, regras básicas, xadrez cheque, checkmate, regras especiais, o rock, o en passant, né? Muita gente pergunta o que é esse en passant. Entra aí na academia, é gratuito, vai ver exemplos, vai aprender o afogamento, né? Os tipos de empate e tudo mais. Tá bom? Para quem já quiser se aprofundar um pouco mais, existem cursos aí intermediários, cursos avançados também aqui na academia. Existe o plano básico e o plano premium. O plano premium dá acesso a todo tipo de conteúdo e também aulas aí em vídeo. Então tem um pouquinho de conteúdo a mais, tá bom? E aí existem os cursos, são lançados aí, um curso novo está sendo lançado todo mês, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui em um dos cursos para a turma ver aí o formato. Vamos pegar, então são as principais categorias, aprenda a jogar aberturas, táticas, estratégias, finais e videoaulas. Vamos colocar aqui, vamos pegar algum curso de estratégia, por exemplo. Então por enquanto a gente tem esses dois cursos, a arte de trocar peças e estratégia em videoaulas. Vamos olhar aqui a arte de trocar peças. Então olha só, cada curso é composto por várias aulas, tá? Aqui a gente tem nesse curso especificamente 25 aulas sobre o tema de troca de peças. Vou pegar aqui a primeira aula para a gente dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Então essa é a tela, tá, da academia. Toda a aula é nesse formato, com exceção das videoaulas. E você parte de uma posição inicial, que é o tema daquela aula, e sempre com uma explicação aqui, ó. Então estamos aqui para saber quando trocar e quando evitar uma troca. Então quando trocar e quando evitar, né? Há sempre razões claras para essas decisões e todos os exemplos apresentados sobre esse tema serão lógicos e fáceis de compreender. Nossa primeira espiada na arte da troca mostra como as trocas e todos os outros aspectos da posição estão completamente interconectados. Então cada aula tem uma abertura, né, uma introdução para a gente entender aí aqui a posição. Eu não vou ler toda a explicação, mas enfim, aqui o texto ele dá uma pincelada geral, né? Então, naquele momento seu de estudo, você lê com atenção, com calma, aí o texto, né? E aí você tá aqui de brancas e você tem que achar, então, o lance, o plano, na verdade, não é achar o lance, tá, gente? É um pouco diferente de estudo de tática, quem gosta de fazer diagrama de tática, é bem diferente aqui, tá? Porque eu vou fazer, por exemplo, um lance de desenvolvimento aqui de torre, ó, torre de F1. Você tem uma oportunidade maravilhosa aqui, mas você não está fazendo uso disso. Então ele deu como lance incorreto. Eu vou fazer o lance cavalo aqui em D5, por exemplo. Ó. Você tem... Então aqui ele dá o feedback, né? Vamos jogar um F4. Ó. O bispo das negras estava parecendo muito ruim, mas seu movimento gentilmente faz dele um monstro, abrindo a diagonal a 1H8. Ó. Então aqui ele está dizendo o seguinte, esse bispo aqui de G7 que estava fechado... Você, quando joga F4, você ajuda esse bispo. Ele vai virar um monstro na posição, porque você vai desimpedir esse peão de E5 central. Então esse lance está errado porque você ajuda aqui o seu oponente, ao invés de atrapalhá-lo, né? Então é legal, cada lance tem um feedback. Eu vou fazer o lance aqui, eu conheço, né? Afinal de contas, foi eu que organizei esse conhecimento. Uma coisa importante, tá, gente? Todas as aulas aqui, esses conhecimentos não são meus, tá? É uma compilação de cursos, de livros, de temas, de aulas de grandes mestres. Então o meu trabalho, o trabalho da academia não é criar essas aulas, criar as lições. É compilar estudos de grandes mestres, estudos de livros, de aulas, de cursos e colocar nesse formato. Muitas vezes esse conteúdo é do exterior, então existe um trabalho também de tradução, existe um trabalho de adaptação para a nossa cultura,
né? E aí existe todo esse trabalho de colocar numa linguagem também que seja bacana para todos os níveis, né, do xadrez. Então, só para dizer que esse conhecimento da academia não é meu, tá, gente? Eu não posso levar os créditos por isso, são realmente estudos aí de grandes mestres, tá? Mas como eu participo aí da criação dos cursos, eu acabo sabendo, e é uma forma de eu estudar também. Eu jogarei aqui Bispo G5, olha só, qual que é a ideia, né? Aqui é um excelente movimento. Você está cravando aqui o cavalo, né? Então, se as pretas tirarem o cavalo, elas querem jogar o lance D5, as pretas, para abrir a posição. Esse lance ele incomoda, porque agora está cravando, né? E as pretas vão perder material se tirarem o cavalo daí. Então, as pretas continuam agora com torre D7. Olha lá, o jogador de negra sai da cravada e evita. E agora, enfim, o que jogar, né? E aí, por isso, um curso de estratégia. E por isso o nome desse curso é a arte de trocar peças. Quando trocar e quando não trocar. Bom, nessa posição, um lance com certeza muito bom aqui é trocar aqui em F6 agora, uma vez que esse cavalo aqui está dominando a casa D5, e se as brancas conseguirem colocar um cavalo aqui em D5, será um ganho estratégico muito bom para as brancas. Por quê? O bispo aqui das negras é de casas escuras, né? Então aqui a gente coloca um cavalo em D5 numa casa clara, não vai ser fácil de tirar esse cavalo daí, e um cavalo em D5 é um excelente cavalo, muito bem colocado, né? Então, só vou fazer um lance errado aqui, só para ver, ó, bispo H6, ó. Por que você está negociando um bispo bom por um mal? Olha que legal, né? O seu bispo aqui das pretas é um bispo mal, né? Porque ele está bloqueado pelos próprios peões centrais. Além disso, porque você levou 2 movimentos, bispo G5, depois bispo H6, quando você podia ter feito isso em um lance só, né? Então ele coloca para você pensar aí a respeito disso. Vou fazer outro lance aqui errado, ó. Não é uma má jogada F4, mas você está dando ao jogador de pretas muito mais do que ele merece. Depois de F4, E toma F4, torre toma F4, D5, bispo toma... Ah, ficou confuso, não estou mais conseguindo acompanhar, Rafael, de cabeça. Você clica aqui, ó, abrir tabuleiro auxiliar. E ele vai abrir então uma janela aqui do Lichess, tá? Eu vou diminuir aqui para mostrar para vocês. E você pode acompanhar aqui, ó, no texto, ó. Depois de F4 e também F4, vamos fazendo os lances aqui para acompanhar, ó. Torre toma em F4, D5, bispo toma em F6, bispo toma em F6 e toma em D5, bispo toma em C3, o jogador de negras ainda pode resistir duramente. Legal, né? Uma variante complexa, agora a dama está atacada, a torre está atacada, aqui a dama também está atacada e a torre também está atacada, né? O bispo capturando aqui em E também vai estar atacando a torre. Então você pode ir analisando, fazendo essas simulações aí no tabuleiro, para você entender melhor a posição quando você achar necessário, tá bom? Vamos seguir aqui então com o restante aqui da aula. Então, bispo toma aqui em F6 é o lance correto, ó. E aqui explica a razão por trás, né? Ao tirar o cavalo de F6, o jogador de brancas ganha acesso permanente a D5, deixa o jogador de negras com uma peça menor muito fraca, né? Esse bispo não tá, é um bispo mau, né? Então aqui a gente vê como uma troca simples dá ao jogador de brancas uma vantagem de longo prazo, um ganho estratégico, né? Então não se trata de tática aqui, e sim de um ganho estratégico. Então vamos ver como é que continua. Bispo toma. Aqui o jogador de negras não tem escolha, né? Tem que recapturar a peça ou abandonar, vai ficar com uma peça a menos. E agora então, o cavalo D5 correto, um movimento bastante natural. E aqui ele explica tudo, como é que continua a partida. Sempre que você quiser, é só abrir lá o tabuleirinho auxiliar, ele vai abrir exatamente na posição que tá aí na aula, tá? Deixa eu minimizar aqui mais uma vez, olha só. E aí você pode acompanhar, vendo aí o resto, vai mexendo as peças e fica de uma forma bem tranquila, tá bom? Você pode inclusive até analisar a posição, se você quiser, aqui pelo Lichess, né? Você coloca aqui em análise, tá? Então você clica em análise, ele vai abrir a posição, vai abrir uma engine, vamos girar aqui o tabuleiro, ó. E aí você pode olhar aqui na engine a pontuação, ó. As brancas estão com 1 ponto aí de vantagem, você pode fazer as variantes, tá? Então fica fácil de você estudar, fica prático e utilizando essa ferramenta que a gente tem muito legal do Lichess, que é gratuita, né? Você não precisa pagar para usar o lichess.org, então para fazer essas análises e tudo mais, né? Então o Lichess junto com a academia é uma grande parceria, né? E você pode se beneficiar disso nos seus estudos. Legal, e aqui finalizou, parabéns, mais um exercício concluído e você vai então seguindo aí para as outras aulas. Como eu falei, nesse curso são 25 aulas. Tá bom? Então comentei aí sobre a academia, muita gente estava com dúvida como funcionava. Se tiver dúvidas, mandem aí as dúvidas, postem aí nos comentários,
tá bom? E eu vou ter o maior prazer aí de responder a todos vocês. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Ah, eu queria mostrar uma partida do Gukesh. Eu comentei que o Gukesh foi grande mestre aí aos 12 anos de idade, né? Deixa eu mostrar uma partida rápida aí, rapidamente para vocês. Eu também não vou entrar muito em detalhes para não estender muito aí o jornal, mas eu acho que vale a pena mostrar essa partida aqui do Gukesh, que é bastante interessante, é rapidinha também, é curtinha. Vamos lá, E4 aqui, ele tá jogando contra o Mikhail Oratovsky, de 2.445 de rating. O Gukesh com 2.520 de rating abre com E4. C5 a defesa siciliana, cavalo F3, E6. Cavalo C3, A6, D4, abrindo aí a siciliana. C toma em D4, cavalo toma em D4 e agora B5, expandindo imediatamente aí na ala da dama. Bispo D3, dama aqui em B6, atacando o cavalo. Cavalo volta para B3 e dama C7. Roque e bispo B7. Eu não sei contar vocês, eu gosto mais aqui do desenvolvimento das brancas, apesar de que as pretas já ganharam bastante espaço aí na ala da dama, né? Mas as brancas me parecem um pouco melhor desenvolvidas aí. Torre E1, cavalo aqui em F6, colocando pressão em E4, E5, atacando o cavalo e agora B4. A gente já tem a partida pegando fogo logo de cara, né? Possibilidades táticas, a posição complicada aí. Vamos ver como continua. E toma F6, capturando o cavalo e agora as pretas têm que também capturar o cavalo. B toma C3, F toma G7, bispo toma G7 e a gente tem aqui as pretas já numa posição interessante, porque se você captura aqui o peão, o bispo vai capturar atacando as duas torres, ó, em A1 e E1. E se você não capturar, o peão vai capturar dando um garfo aqui na posição. Esse bispo virou um monstro, né? E como jogar então numa posição dessa? Muita gente se ficaria aflita aí, jogaria um lance como torre B1, que não é um lance ruim, mas enfim, jogaria de forma mais defensiva. E aqui o Gukesh vai pro ataque, aqui complica tudo com dama G4 atacando o bispo. Bispo em E5 saindo do ataque e colocando pressão em H2. E agora, mais uma vez, o Gukesh está numa situação onde o peão em H2 está atacado, o peão está ameaçando um garfo aqui em B2. Se o peão capturar aqui em C3, o bispo toma dando um duplo nas duas torres. Parece que as pretas estão melhores. No entanto, o Gukesh não está muito preocupado. E ele continua com B toma em C3. Por que, Rafael, que ele joga assim? Se bispo toma agora em C3, as torres estão atacadas. O ponto todo é esse rei aqui no centro, tá? Não foi assim que continuou a partida, mas tentando só dar uma explicação aí porque que o Gukesh permitiu isso, tá? É por conta do rei no centro. As brancas podem ter ganhos aí de longo prazo e não vale muito a pena para as pretas trocar aqui esse bispo por uma dessas torres, porque esse bispo aqui é um monstro na posição. E com o rei no centro, as pretas perderiam um importante defensor também, que seria esse bispo. A partida seguiu então com B toma em C3 e aqui o Mikhail joga com cavalo C6, provavelmente ele quer dar grande roque aí, né? Ele não está muito preocupado em ganhar material, agora ele tem que defender o rei dele. Cavalo C5 foi o lance jogado e agora o Mikhail vai para esse lance aqui com bispo toma em C3, atacando as duas torres. A partida segue aqui com bispo em F4, conectando as torres e também com o tempo aqui sobre a dama. Cavalo em E5 cobrindo e a posição já está bem complexa, né? A gente já vê que é partida de nocaute mesmo. Quando no lance 16 já tem tudo isso acontecendo, né? É porque não vai durar muito essa partida. Um dos dois vai ganhar rapidamente. A partida segue aqui com o cavalo toma em B7. Com ideia, né? De desviar aqui o defensor de E5, um dos defensores. E, por exemplo, dama toma em B7 aqui, as pretas perdem imediatamente, não foi lance jogado. Por bispo toma aqui em E5. E aí esse bispo toma em A1. Torre toma em A1 e as brancas têm duas peças aí por uma torre e com um jogo muito melhor. As pretas com o rei no centro, brancas bem melhores. Então depois de cavalo toma aqui em B7, o jogador de negras aqui continuou com cavalo toma em G4, capturando a dama. Agora o Gukesh não inventa moda, captura a dama também. Bispo toma C7 e agora torre A7. Parece que o Mikhail conseguiu uma boa posição porque apesar da peça a menos, no momento as pretas estão com uma peça a menos, mas enfim, existe um ataque aqui em duas peças, existe também um duplo aqui na posição. Então parece que as pretas vão recuperar a peça, mas o Gukesh continua aqui com cavalo D6 e esse lance vem com cheque. E nessa posição o adversário aí abandonou a partida no lance 19. Olha que legal, hein? Por que que abandonou aí? O Gukesh conseguiu salvar tudo com esse cheque. Por exemplo, rei E7 atacando o cavalo, bispo B6, olha só, atacando aqui a torre, né?
E aí depois de torre de A em A8, então defendendo a torre, bom, legal, as pretas continuam atacando, né? 3 peças aqui atacadas, o rei atacando em D6, mas bispo C5 aqui é suficiente para deixar as brancas ganhas. Depois de bispo toma em A1, por exemplo, e torre toma em A1, mais uma vez as brancas têm aí um par de bispos contra uma torre, 2 peças por uma torre, né? Uma situação aqui de perigo para as negras, né? Ataques descobertos podem acontecer, mas simplesmente o fato de ter 2 bispos por uma torre já deixam as brancas numa posição aí vencedora. Tá? Então por isso que nessa posição aqui no lance 19, depois de cavalo D6, o Mikael abandonou. Partida bacana, né? Não é sempre que a gente vê uma partida acabando aí em 19 lances, uma grande vitória do garoto Gukesh, que agora vai ter aulas aí com o Kramnik, o ex-campeão mundial Kramnik. Bom, pessoal, chegou a hora aí da partida do inscrito. No último jornal. No último jornal de domingo a gente teve um sorteio e quem foi sorteado foi o Roger. Cadê aqui ele aqui no sorteio? Ó, o Roger Roberto. E ele mandou então uma partida bastante interessante. Aqui ele faz alguns comentários também por que ele gostou aí da partida. Vou compartilhar aqui esses comentários dele com vocês. E vou mostrar aí a partida então para vocês. A partida do inscrito Roger Roberto. E ao final da partida eu faço o sorteio então de quem será o próximo inscrito que vai ter sua partida analisada no Jornal de Domingo. Vamos dar uma olhada aqui então, ó. Quem tá de brancas aqui é o Roger, e o apelido dele aqui no Lichess é Roger Scar contra o SMKRI. Na internet os apelidos valem tudo, né? Aqui então o Roger abre a partida com D4, o peão da dama, e temos aqui C5 já, uma Benoni no tabuleiro C5 tentando desviar o peão central. O Roger não vai para essa ideia, não perde tempos, não mexe o peão novamente e não abandona o centro. Ele continua com um lance natural de desenvolvimento. Cavalo em F3, um lance ótimo, correto. Cavalo aqui em F6 desenvolvendo, E3, possibilitando agora a abertura do bispo de casas claras. G6, cavalo C3, bispo G7. E aqui uma ideia interessante, bastante original aqui do Roger, D5. Gostei desse lance. Parece um lance de Lila zero, parece esses lances, porque o normal, né, os princípios de abertura do xadrez mandam você partir para um desenvolvimento, jogar um bispo aqui em E2, por exemplo, para poder dar roque, mas eu acho que D5 é um lance excelente aqui na posição, muito bom. É muito boa essa ideia, né? Restringindo o desenvolvimento aqui do cavalo, ganhando espaço, gostei muito. A partida segue aqui com o roque, bispo C4, apoiando o peão central, E6, e agora D6. Esse lance é bem ousado, é bastante arriscado, porque esse peão fica sem nenhum amigo protegendo ele aí, ele fica sozinho em D6, momentaneamente ele incomoda, porque agora o peão aqui de D não consegue se movimentar, mas ele dá a casa aqui também para o cavalo poder se desenvolver. É uma estratégia bastante arriscada aqui do Roger, mas é interessante. A partida segue aqui com cavalo C6, roque, cavalo aqui em 8, indo para cima, colocando já um primeiro ataque aqui nesse peão. Cavalo aqui em E4, defendendo. Cavalo em E5, praticamente forçando aí as trocas, porque esse cavalo tá atacando aqui o bispo, então tá atacando aqui o cavalo, né? As pretas vão conseguir trocar a peça de toda maneira. Então cavalo toma em E5, bispo toma em E5, atacando aqui o peão. E F4, aqui, esse lance tá corretíssimo aqui pelo Roger, né? Ele não vai ficar com esse bispo aqui incomodando D6 para sempre, não vai permitir. Por enquanto o cavalo tá em E4, tá ajudando na defesa. Então F4 tirando o bispo daí. A partida segue agora com F5. O adversário dele parte para um contra-ataque, atacando agora o cavalo dele. Mas depois de F toma em E5, F toma em E4, as brancas conseguiram um ganho posicional importante aqui. O peão de D6 está consolidado agora em D6. Trouxe um amiguinho aí para E5. E aqui as brancas têm realmente muito mais espaço, né? Aqui as pretas têm um peão fraco também, alvo, aqui em E4. Então eu já diria que aqui as brancas estão bem melhores já na posição. A partida segue com dama G4, colocando já a pressão nesse peão fraco aqui de E4. Já virou um alvo fácil, né? Vai para cima dele. A6, torre toma em F8, rei toma em F8 e dama toma aqui em E4, ganhando o primeiro peão.
Cavalo G7, bispo aqui em D2, liberando a torre. Dama G5 e agora torre F1, trazendo mais peça. A torre adora a coluna aberta, né? Então esse lance está correto. Ainda ganha um tempo, né? Ainda com cheque. Cavalo F5 cobrindo e aqui A4. Eu gostei muito desse seu lance, Roger, porque muitas vezes o jogador aqui ele fica tão concentrado nesse ataque aqui na ala do rei que ele esquece, né? De olhar para a ala da dama. Eu gostei muito desse seu lance A4 impedindo aqui possibilidades de avanço na ala da dama para as negras, né? Então você está cuidando aí dos dois lados do tabuleiro, isso é muito interessante. A partida segue aqui com o rei G7, tirando o rei da coluna F. E aqui o Roger vai para uma ideia bastante ousada aqui com o bispo toma em E6. Roger, não precisava, né? Você quis ganhar bonito, né? Aqui não precisava, as brancas já estão com muita vantagem na posição, enfim, vários lances aqui são muito bons. Pode continuar com dama F3 com ideia de jogar E4, né? Aproveitando aí o domínio na coluna F e tudo mais, mas eu gostei da sua ousadia, eu gostei da sua, do seu espírito de guerreiro aí de ataque. Bispo toma em E6, D toma aqui em E6 e agora D7, essa era a ideia aqui do sacrifício do Roger. Eu gostei, Roger, tem umas ideias bem interessantes aí por trás, apesar de que você possibilita um contra-jogo aí para as negras, mas o que tá... o lado positivo aí de tudo isso é esse seu espírito criativo, né? Bispo toma aqui em D7, dama toma aqui em B7 e agora atacando a torre e o bispo. Gostei muito dessa ideia. No entanto, as pretas tinham um recurso defensivo aqui, dama D8, não foi lance jogado, tá, Roger? Então tomar cuidado com esses recursos defensivos aqui, seguraria toda a posição e aí as pretas com uma peça mais poderiam aqui se reequilibrar e até ficarem um pouco melhores, tá? Mas, enfim, aqui o seu adversário não encontrou esse lance. Vale dizer que é uma partida rápida, de 10 minutos aí para cada um. E aqui torre D8, então foi jogado defendendo aí o bispo. E agora um grande lance aqui do Roger. Bispo aqui em A5 atacando a torre. E as pretas estão numa situação delicada. A torre está atacada, se a torre sair cai o bispo com cheque, né? A partida segue agora com torre aqui em G8. E mais uma vez, depois eu vou voltar aqui nessa posição. Aliás, eu posso comentar agora. Uma grande lição aqui, gente. Se você tiver de pretas, se você tivesse de pretas aqui, você parece que a casa está caindo, né? Porque a torre está atacada, se a torre sai, o bispo cai com cheque. O que fazer? Procure por um contra-ataque, procure algum recurso, né? Muitas vezes você pode encontrar um recurso de empate e tudo mais. As pretas aqui tem um recurso muito legal se você quiser dar pause. Não foi lance jogado na partida. Mas se você quiser dar pausa e encontrar um recurso aí de contra-ataque das negras que pode permitir um empate, vale a pena, tá? E eu espero que você tenha encontrado aí o lance dama aqui em E3, ó. Esse lance aqui vem com cheque, depois de rei H1. Se você também quiser dar pausa de novo, como continuar aqui, o rei parece seguro, mas as pretas têm uma ideia de cheque perpétuo aqui bastante interessante. Espero que você encontre essa ideia de cavalo aqui G3, olha só. Então, assim, procure sempre por um recurso de empate, algum recurso que não se afobe, né, quando você está sendo atacado. Bom, aqui força as brancas a capturarem o cavalo, o rei não tem como fugir, e aí fica uma sequência de cheque perpétuo, ó, dama H6 cheque, rei G1, dama E3 cheque, rei H2, vou fugir com o rei, não adianta, dama H6 cheque, rei G1, dama E3 cheque, mas aí cobre com a torre, aí continua a chatice aqui, ó, com dama C1 cheque, né, rei H2, dama H6, mantendo sempre a dama nessa diagonal. Não tem o que fazer realmente. Vou voltar com o bispo. Não adianta. Né? Bispo, dama toma. Aí as pretas ficam melhores até, né? Então aí você vai perder. Cuidado também com a ousadia, né, branco? Não vai querer ganhar, enrolar aqui o preto, que o preto que ganha aqui, tá? Torre F1, dama E3, ó. E aqui as pretas estão com peça a mais e não tem nenhuma ameaça séria. As pretas ganham, tá? Então ali o ideal mesmo seria, depois de dama C1, continuar aceitando aí a sequência de perpétuos, né? Vai ficar sempre levando cheque perpétuo aqui nessa posição, tá? Não tem como escapar. Então seria um recurso defensivo aí das negras, depois aqui de bispo em A5, tá? Não se assustar e procurar aqui um recurso defensivo com cheque perpétuo depois na sequência. Mas a partida seguiu com torre G8 e agora o Roger aproveita a sua chance. Dama toma aqui em D7 com cheque, rei H8, dama toma em E6, aqui cavalo toma em E3 indo para cima da torre, e mais do que isso, né? Cuidado com as ameaças aí de checkmate também, não é porque você está com uma vantagem material que você tem que abrir mão aí. Afinal, a vantagem material aqui é pequena, são alguns peões, mas as brancas estão melhores aqui por conta da posição delicada aqui do rei. A partida segue aqui com torre F2 defendendo, cavalo G4 atacando a torre.
Bispo D2 atacando aí a dama. E o jogador de negras se desespera aqui com dama toma bispo. E torre toma agora dama. Agora a vantagem material é muito grande aqui pro Roger, né? Se desesperou. Aqui um lance como dama H5 permite as negras se segurarem um pouco. Sai do ataque, continua atacando aqui em H2. A torre F2 está atacada. Né? Depois de H3, por exemplo, o cavalo toma aqui em F2. Dama F6, cheque. Torre G7, dama F8, jogando a torre lá para G8. E dama toma aqui em F2. Brancas melhores, tá, Roger? Você continuaria melhor aí, mas as pretas sobreviveriam um pouco mais. Né? Não dá para capturar aqui em E5 agora por conta de bispo C3 ganhando a dama. Então a posição é muito boa aqui para as brancas, tá? Posição melhor para as brancas, mas as pretas viveriam um pouco mais. Mas aqui o jogador de negras, mais uma vez, se desesperou com os ataques aí do Roger e foi para um lance desesperado, dama toma em D2. E agora, o Roger, acho que nessa hora você já começa a sentir que a vitória tá na tua mão, né? As ameaças das negras são menores já. Torre toma D2 e agora em poucos lances o Roger vence aí a partida depois de torre F8. Dama toma em A6 e agora um peão passado perigoso na coluna A. Cavalo E3. Tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, aqui o jogador de pretas está fazendo muito bem, né? Se aqui o Roger vai para um lance, sei lá, vou jogar aqui dama aqui em B6 para poder passar o peão, para atacar em C5, as pretas dão checkmate aqui com torre F1, né? Então, assim, não existe jogo ganho no xadrez, você tem que jogar bem até o final, né? Então aqui o Roger continua aqui com torre F2, eliminando esse incômodo, né? Essas possibilidades aí de contra-ataque das negras. E depois de torre D8, dama aqui em F6, agora sim o adversário dele abandona, cheque, e tá caindo a torre na sequência, e aí não dá mais para as pretas terem alguma ambição aí de contra-ataque nem nada. Mas você vê que as pretas criaram ameaça até o final, né? O Roger ali foi muito bem no sentido de não vacilar, não tomar aqueles checkmates. E também eu acho que a grande lição que fica nessa partida é não se desesperar. Essa posição aqui, a posição do desespero, né? Se você está com a torre atacada, se a torre sai, cai o bispo. Mas procurar um recurso aqui como dama toma em E3, seguido de cavalo G3, com sequência aí de perpétuo, né? Vai ficar dando cheque pro resto da vida. Beleza, gente? Legal. Parabéns aí pela partida, Roger. E obrigado aí pela oportunidade de passar alguns ensinamentos aí, principalmente para a grande maioria das pessoas que está nesse nível aí, básico, intermediário, né? Buscando melhorar aí o seu xadrez. E vamos para o sorteio, então, do inscrito que vai ter a sua partida analisada no próximo Jornal de Domingo. Vamos lá na nossa planilhinha aqui do Excel. Todo mundo que preenche o formulário, o link para o formulário está na descrição do vídeo. Todo mundo que quiser ter sua partida analisada, é só preencher ali o formulário, tá? E você também vai concorrer aqui. Todo mundo que se inscreve e preenche ali no formulário, cai automaticamente nessa planilha de Excel, que é a planilha que eu uso para fazer os sorteios. Vamos lá então. Aqui a gente vai... Quem está em verdinho aqui são os inscritos que eu já analisei. Então a gente vai começar aqui da linha 5, tá? E nós vamos até a última linha aqui, ó, linha 227, tá bom? Então vamos lá fazer um sorteio da linha 5 até a linha 227. Eu vou aqui no gerador de números aleatórios do Google e vou colocar aqui o número 5 e vou colocar aqui o 227 e vamos gerar então um número aleatório aí para ver quem vai ser o inscrito que vai ter sua partida analisada. 70, olha só, número cravado. Vamos lá na linha 70 e vamos ver quem é o sorteado aí. 67, 8, 9, 70. Aqui, olha só, Fábio Paiva Machado. Parabéns, Fábio Paiva Machado. Você foi sorteado e vai ter sua partida analisada aqui no canal. Nunca te pedi nada, Risos. Faz essa análise aí. Tem duas capivaradas, mas eu achei interessante a partida. Legal, Fábio, não se preocupa. Capivarada, todas as nossas partidas sempre vão ter. A gente viu, inclusive, partidas de grandes mestres aí, recentemente capivaradas. O Aronian perdeu o mate em 1, mate em 2. Tá? Não se preocupe com isso. Legal, muito obrigado. Você então vai ter sua partida analisada aí no próximo Jornal de Domingo. É isso, pessoal. Estamos aí encerrando mais um Jornal de Domingo. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Um bom domingo aí a todos vocês. Muito obrigado pela audiência e até a próxima, pessoal. Valeu!